Olá, hoje a gente vai explorar uma das redes mais incríveis e essenciais do nosso corpo, o sistema circulatório. É ele que nos mantém funcionando, mas o que acontece quando esse sistema, que parece perfeito, começa a falhar? É exatamente isso que vamos descobrir juntos. Então, vamos começar com essa pergunta que é o ponto central de tudo. Imagina só o nosso corpo como uma cidade super movimentada, com uma rede complexa de estradas que levam suprimentos para todo lado. Agora, e se começam a aparecer congestionamentos, vazamentos ou uma pane geral no sistema? Pois é aí que os problemas sérios começam. Antes de mais nada, o básico. A circulação é basicamente o sistema de logística do nosso corpo. O coração funciona como a bomba principal e os vasos sanguíneos são as estradas que garantem que cada cantinho, cada célula receba o que precisa para viver. Parece simples, né? Mas é absolutamente fundamental. E se acontece um vazamento nessas estradas? Bom, o corpo tem uma equipe de reparo de emergência fantástica, a hemostasia. É um processo super bem regulado que cria um coágulo para fechar qualquer buraco ou lesão num vaso. É a nossa equipe de manutenção interna, sempre pronta para agir e evitar uma perda maior. Ok, agora vamos entender um pouco melhor como essa maravilha da engenharia biológica funciona na prática, mantendo tudo fluindo perfeitamente. Esse é o nosso sistema de transporte vital em plena ação. As funções dele são muito claras. E olha, são cruciais. A primeira, claro, é a entrega, levar oxigênio e comida para todas as células. A segunda é garantir que a pressão esteja sempre certinha para que o fluxo não pare. E a terceira é o serviço de coleta, pegar todo o lixo que as células produzem e levar embora. Sem essas três coisas, simplesmente nada funciona. E se o sistema circulatório é essa grande rede de estradas, então as artérias, veias e capilares são os diferentes tipos de via. A gente pode pensar nas artérias como as grandes autoestradas, as veias como as avenidas de retorno e os capilares como as ruazinhas locais, onde as entregas de fato acontecem. Cada uma tem um projeto e uma função bem específicos. E o mais legal de observar aqui é como a estrutura de cada vaso se encaixa perfeitamente na sua função. As artérias, por exemplo, precisam de paredes grossas e fortes para aguentar a pressão do sangue que o coração bombeia. Já as veias têm paredes mais finas e válvulas para garantir que o sangue volte para o coração sem voltar para trás. E os capilares? As paredes deles são fininhas, quase transparentes, para permitir que o oxigênio e os nutrientes passem facilmente para os tecidos. É a forma e a função em perfeita harmonia. Em um cenário ideal, o sangue flui de uma forma super organizada e suave, que a gente chama de fluxo laminar. Pensa num rio correndo calmo, sem turbulência. Esse design inteligente não é à toa não. Ele serve para minimizar o atrito e garantir que o transporte seja o mais eficiente possível, para cada gota de sangue chegar onde precisa, sem desperdício de energia. Mas assim como no trânsito de uma cidade grande, nem sempre tudo flui perfeitamente. Agora a gente vai entrar na parte dos problemas. O que acontece quando o tráfego no nosso sistema circulatório simplesmente para ou fica literalmente congestionado? Aqui a gente tem dois tipos de engarrafamento. A hiperemia é um processo ativo, é intencional. É como se o corpo abrisse mais pistas na estrada de propósito, sabe? Por exemplo, quando a gente faz exercício e mais sangue vai para o músculo, deixando a área vermelha e quente. Já a congestão é um processo passivo. É um engarrafamento clássico causado por algum problema no retorno do sangue, que acaba se acumulando e deixando o tecido mais frio e azulado. A trombose já é o equivalente a um bloqueio total da estrada. Um coágulo, que a gente chama de trombo, se forma dentro de um vaso que nem estava machucado e simplesmente fecha a passagem do sangue. É uma das causas mais perigosas e, muitas vezes, silenciosas de problemas circulatórios graves. E a situação pode ficar ainda mais complicada. Às vezes, um pedaço desse trombo se solta e sai viajando pela corrente sanguínea. Esse pedacinho viajante é o que chamamos de êmbolo. Ele vai seguindo o fluxo até que, de repente, encontra um vaso mais estreito e, pronto, fica preso ali, causando um bloqueio, uma embolia, num lugar totalmente diferente de onde o problema original começou. Certo, já falamos dos congestionamentos e dos bloqueios. Agora vamos mudar o foco para outro tipo de falha bem séria. O que acontece quando a tubulação do sistema começa a vazar ou, pior ainda, quando o fornecimento de sangue para uma área é simplesmente interrompido? A hemorragia nada mais é do que o vazamento de sangue para fora dos vasos. A gente pode ver a escala do problema de forma bem visual. Começa com as petecas, que são só uns pontinhos vermelhos minúsculos. Se o vazamento aumenta, viram púrpuras, que já são áreas um pouco maiores. E quando o sangramento é mais extenso, aí temos as equimoses, que todo mundo conhece como os famosos hematomas, aquelas manchas roxas. Agora, uma distinção que é importantíssima.
isquemia e infarto. Pensa na isquemia como uma redução do fluxo, tipo um cano meio entupido. O tecido recebe menos oxigênio, fica sofrendo, mas se o fluxo for restaurado a tempo, o dano pode ser revertido. Agora, se essa isquemia continua por muito tempo, o tecido não aguenta e morre. Isso é o infarto. E aí, o dano é irreversível, permanente. E existem basicamente dois tipos de infarto, que variam dependendo do órgão. O infarto branco ou pálido acontece em órgãos sólidos, como o coração ou o baço. A área que morre fica pálida. Já o infarto vermelho ou hemorrágico acontece em órgãos que têm uma circulação dupla, como os pulmões. Nesse caso, o sangue continua chegando por outra via e se acumula na área morta, deixando o tecido com uma aparência escura, hemorrágica. Até aqui a gente viu problemas mais localizados, que afetam uma parte do sistema. Mas o que acontece quando o sistema inteiro começa a entrar em pane? É aqui que a gente entra no território do colapso total do sistema. O edema, que a gente conhece como inchaço, é um grande sinal de que o equilíbrio de líquidos do corpo foi para o espaço. Basicamente, o líquido começa a vazar dos vasos e a se acumular nos tecidos. É como uma inundação em câmera lenta que pode ser causada ou por uma pressão muito alta dentro dos vasos ou por um problema na drenagem desse líquido. E agora chegamos ao problema mais grave de todos, o choque. O choque é a falência completa, sistêmica, do sistema circulatório. É o equivalente a um apagão geral no corpo. A pressão cai tanto que o sangue simplesmente não consegue mais chegar aos tecidos. E sem oxigênio, as células começam a morrer em massa. É uma emergência médica gravíssima. E esse colapso geral pode ser causado por diferentes tipos de falhas catastróficas. No choque cardiogênico é a bomba principal, o coração, que falha. No hipovolêmico, o problema é a falta de volume, de sangue. O choque séptico é causado por uma infecção tão grave que desregula o sistema inteiro e o anafilático por uma reação alérgica muito forte. No fim das contas, o resultado é o mesmo. O sistema entra em colapso. Ao final de tudo isso, fica muito claro que o nosso sistema circulatório é uma rede extremamente forte e resiliente, mas, ao mesmo tempo, incrivelmente frágil. Ele trabalha em silêncio, dia e noite, mas as consequências, quando ele falha, são gigantescas. Então, a pergunta que fica, não só para os médicos, mas para todos nós é, sabendo o quão vital e vulnerável ele é, como podemos protegê-lo melhor no nosso dia a dia? Fica aí a reflexão.